Olá, povo de Deus, esta é a palavra das 7 da manhã. Trataremos hoje sobre a respeito do casamento, uma lição que Paulo está respondendo aos crentes de Coríntios. Fizeram uma pergunta a ele e ele está respondendo. E ele trata o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Todo o capítulo 7 ele trata a respeito de vários temas familiares ou a vida social. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Queremos falar aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios. Você é bem-vindo neste canal. Você pode se inscrever aqui. É o canal da bênção, é o canal da Bíblia. Você pode deixar o seu like, fazer o seu comentário. Eu sou o pastor João Guimarães. E vamos ver a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1, diz assim o texto sagrado, para iniciar a nossa conversa aqui esta manhã. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, porque foi assim, escreveram para ele fazendo perguntas a respeito de assuntos, no plural. E ele escreve agora no capítulo 7, respondendo a respeito dos tais assuntos que eles indagaram. Aí ele diz, é bom que o homem não toque em mulher. Esse foi um dos primeiros assuntos que Paulo está respondendo aqui a respeito disso. Eles perguntaram a respeito do casamento. E Paulo dá o seu parecer. E ele é bem categórico na sua conversa que ele diz, este parecer é meu, exclusivamente. Não é mandamento. É algo meu. É interessante a gente salientar que, nesta ocasião, nos anos 50, 55, depois de Cristo, ali cerca de 25, 20 anos, e Cristo havia subido ao céu, a igreja estava no início, não havia ainda o Novo Testamento escrito, só existia o Antigo Testamento. A Bíblia era lida oralmente, só verbalmente. Então, o que eles ouviam eram as palavras do apóstolo. Então, neste capítulo 7, nós vamos encontrar Paulo dizendo, eu, pela graça de Deus, sou uma pessoa de confiança para dar conselho. E no último versículo deste capítulo, ele encerra dizendo o seguinte, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Ele está referindo o mesmo que ele começou falando lá no versículo de número 1. Então, o versículo de número 39, aqui de 1 Coríntios capítulo 7, diz assim, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. E aí ele conclui no 40 dizendo, em meu parecer, isso é coisa minha, é meu parecer. E ele segue, ela será mais feliz se permanecer como está, ou seja, viúva, sem o marido. E ele diz, e eu penso que também tem o Espírito de Deus. Ele está dizendo, quem está dando este parecer sou eu, homem. Entretanto, eu tenho uma confiança porque eu tenho o Espírito de Deus. Logo, as minhas palavras não são palavras simplesmente de homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acabei de dizer aqui que não havia ainda a Bíblia para se basear, como nós temos hoje.
Então, o que havia era a palavra dos apóstolos. Então, ele está trazendo veracidade no assunto que ele defende. E por a igreja estar iniciando esta ocasião, a igreja, voltei aqui outra vez no verso de número 1, do capítulo 7. Quanto ao assunto sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não se toque em mulher. Eu disse que a igreja estava no início, no começo, e o que todos entendiam e que pregavam, e o próprio apóstolo ensinava, é que quando Jesus foi subido aos céus, foi visto 2 varões de brancos dizendo que ele voltaria da mesma forma que vi subir. Atos capítulo de número 1. Este voltar para os crentes da época era amanhã, era daqui 2 dias, a semana. Então, dentro desse entendimento que Jesus breve voltaria, não era conveniente se preocupar com o casamento. Não era conveniente. O mais conveniente era cuidar da sua vida espiritual. Era este o ensinamento. Então ele diz assim no verso 2: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Por que ele está concordando? Por causa da imoralidade. Ele não quer que ninguém peque. Verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Então o marido agora não está mais livre. Ele tem um compromisso. Ele tem que cumprir o seu dever com a esposa. E segue. Da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Ou seja, será recíproca este dever. O homem serve à mulher e a mulher serve o marido. Logo, Paulo entendia que há um compromisso a mais do que a obra de Deus. Era um servir o outro. Verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo. Agora, a partir de agora casou, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então tem uma responsabilidade. Você já não é mais livre. Você tem um compromisso agora com ela e ela com ele. Então este é o primeiro tema que Paulo trata neste capítulo. A respeito do casamento, ele diz, eu acho melhor não casar. Mas para que não haja imoralidade, case. Só que há um compromisso um com o outro. Precisa ter compromisso. E ele diz assim, só recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo para dedicar em oração. Depois une novamente para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ou seja, o Satanás vai atacar quando o casal fica ausente um do outro. Então, o meu conselho é nunca ficar ausente. Porque enquanto está ausente, Satanás procura tratar ou fortalecer entre o casamento, quando o casamento tem ausência, um corpo do outro. Então, o casal tem que estar sempre unidos. O verso de número 5, vamos ver aqui para eu falar dele. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Então, você tiver um tempo para oração, consentimento mútuo,
para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então é interessante isso aqui, porque ainda que a separação é por causa da oração, é bom pensar nisso. Ainda, Paulo está dizendo, se separarem por causa da oração por um tempo, para dedicarem a oração de consentimento mútuo, mas logo volta novamente, porque Satanás vai aproveitar dessa distância. Como pode? Você está em oração, e Paulo está dizendo que você está em oração, mas você tem que vigiar, que mesmo você estando em oração, Satanás quer aproveitar desse momento de desligamento do corpo. Os versos anteriores, ele disse assim, o homem não manda mais no seu corpo, mas é a mulher que manda, a mulher não manda mais no seu corpo, é o homem que manda, e o homem não pode negar a sua mulher, e a mulher não pode negar ao homem, tem que permanecer ligado, uma só carne, só separa por tempo, pouco tempo, em consentimento mútuo, para dedicação na oração, mas logo volta, porque Satanás, para que Satanás não venha aproveitar. Então, o contexto geral é, o casamento tem que viver em vigilância constante, porque Satanás está de redor querendo invadir esta união, ele é o contrário à união do homem e da mulher. Satanás é contra isso. Vai nascer da mulher alguém que vai pisar na sua cabeça. E para nascer da mulher precisa ter união. Então, a ira dele é a união conjugal. Satanás é contra a união conjugal. Então, a situação é tão forte que Paulo diz, não separe, permaneça unido, ou então não case. Se for para casar, permaneça junto, para que Satanás não aproveite, ainda que esteja em oração. Você está correndo o risco de Satanás tentar cirandar com o seu casamento. Esse é o primeiro tema do capítulo 7. Segundo tema do capítulo 7, ele fala sobre as virgens. Se quiser casar, case, mas melhor se não casasse. E ele diz, eu estou querendo poupar vocês de uma luta grande. O terceiro tema é sobre os escravos. Ele diz, vocês foram chamados escravos, não se preocupe com isso. Se tiver a oportunidade de ser livre, seja livre. Mas se não, não se preocupe, continua fazendo a sua posição, mas servindo a Deus. O evangelho não opõe, não precisa. A quarta tema que ele trata é sobre circuncisão. Ele diz, você foi chamado circuncidado, tudo bem. Se não é circuncidado, tudo bem, porque a circuncisão não vale nada para o evangelho. Aí ele conclui dizendo, se o marido morrer, a mulher está livre para casar novamente com quem ela quiser. Todavia, ele diz, olha, se ficar sozinha, a probabilidade de felicidade é maior. Este é o conselho do apóstolo São Paulo. Esta é a palavra das 7 da manhã, no dia chamado hoje. Fica com Deus. Se você concorda, diga alguma coisa, escreve alguma coisa aí. Deixa seu like, estarei orando por você. Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, quero te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia. Pai bendito santo, alcança cada um, meu Deus, vida conjugal, Senhor. Abençoa de uma forma poderosa, porque o Senhor é fiel. Pai bendito santo, alcança a família debaixo da tua onipotente mão, dando graça, alegria, porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus. Amém.